Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Júnior Lopes, sou professor de Geografia da Rede Estadual de Ensino. Na aula de hoje nós vamos estar falando das cidades, suas características e transformações. Nessa aula de hoje, o público-alvo são os alunos do sexto ano do ensino fundamental, né? Mas, professor, o que é uma cidade? Uma cidade é uma área geográfica que possui características como casas perto entre si, onde vários serviços são prestados, como comércio, como bancos, como indústrias, né? Claro que, apesar de serem diferentes umas das outras, as cidades são muito diferentes. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, as cidades brasileiras. O Brasil possui 5.570 cidades, consequentemente 5.570 municípios. Nós vamos encontrar aqui no Brasil cidades com 12 milhões de habitantes, como São Paulo. Em contrapartida, nós vamos encontrar cidades com pouco mais de 700 habitantes, né? Como Serra da Piedade aqui em Minas Gerais. Então, apesar de cidades serem diferentes uma das outras, como eu citei um exemplo aí, umas bem mais populosas, onde tem muito mais serviço e muito mais oportunidades comparando com outra, como Serra da Piedade em Minas Gerais, que é o município, a cidade menos populosa do nosso país, né? As cidades ela têm características comuns. Mesmo com nível de população diferente, de oportunidades, de atrativos, elas possuem algumas características comuns. Quais são essas características? Que nas cidades predominam o quê? Os elementos humanos culturais, né? Consequentemente, paisagens culturais que são a partir daqueles elementos construídos e transformados pela ação do ser humano. Nas cidades, possui construções próximas, ruas, avenidas, pontes, viadutos, indústrias, bancos, escritórios, intenso movimento de pessoas e de veículos. Claro que, de acordo com o tamanho da cidade, né, esses serviços vão ser maior ou menores, ou em algumas cidades nem vai haver tanto. Por exemplo, tem cidades que não têm bancos, tem cidades que não têm viadutos. Isso está relacionado ao grau de tamanho e de serviços ofertados por essas cidades. É comum nas cidades o quê? As atividades econômicas dos setores secundário e terciário, né? Como do setor secundário a indústria, geralmente a indústria concentra nas cidades, igual eu falei, quanto maior a cidade, maior a concentração industrial. E também concentração de atividades econômicas do setor terciário, como os serviços e o comércio, por exemplo. As cidades são tão importantes e são tão atrativas que, atualmente, né, mais da metade da população mundial está concentrada nas cidades. Devido ao que, principalmente, que nós estamos falando, e porque elas atraem as pessoas por causa de oportunidades, acima de tudo, oportunidades de trabalho. E também de serviços que as cidades oferecem, como hospitais, escolas, universidades, teatros, comércios variados, dentre outros. Apesar de que, com todo esse serviço que as cidades oferecem, né, grande parte da população mundial não tem acesso a esse serviço. Não quer dizer que em uma universidade, em uma cidade, todo mundo tem acesso a ela. Ao teatro, todo mundo tem acesso a ele, né? Então, grande parte da população mundial não tem acesso a vários serviços nas cidades. Como, por exemplo, podemos citar água encanada, nem todo mundo tem água encanada, coleta de lixo, transporte de qualidade, entre outros. Por quê? O acesso a esse serviço, muita ou na maioria das vezes, está relacionado ao quê? Ao poder aquisitivo da população, né? Por isso, muitas cidades, principalmente daqueles em países em desenvolvimento e nos países menos desenvolvidos, muitas dessas cidades localizadas tanto em países em desenvolvimento quanto em países menos desenvolvidos, existem graves problemas sociais e também graves problemas ambientais, como podemos destacá-los, né? Poluição das águas, do ar, contaminação dos solos, entre outros, que são os problemas ambientais da cidade. Problemas sociais nós vamos encontrar questão de favelas, as periferias, né? O desemprego muito intenso, a violência, tá? Mas o que a gente deve salientar acima de tudo?
que as cidades, elas possuem características comuns, mesmo que umas, em questão de população, em extensão territorial, são diferentes umas das outras, né? E que também os serviços que são ofertados nas cidades, nem toda a população da cidade tem acesso a esse serviço. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vocês podem estar curtindo, compartilhando, dá um like e se não é inscrito, pode inscrever no meu canal.